Olá, meu nome é Henrique Tertome, eu sou artista visual, pesquisador, sou doutorando pelo IA Unicamp, orientado pela Silvia Fregatti, e vou apresentar meu artigo Estado Transitório, Questões sobre Arte, Natureza e Urbanidade. Nesse texto, eu apresento questões a respeito da relação entre humanidade e natureza e como a minha própria relação com o espaço conduziram à realização de série de pinturas, desenhos e instalações intitulada Estado Transitório, pela qual me conecto com questões referentes à urbanização do sul global durante um processo de residência artística realizado no centro de São Paulo. Para tanto, me apoio nas questões envolvidas por Glenn Flusser, Viviane Musset, George Simmel, Ailton Krenak e Marina Weissman, a respeito da relação entre humanidade, natureza e urbanidade. Eu queria começar lendo esse texto, essa parte do texto do Krenak. Queria pedir licença para ler as palavras dele. Quando nós falamos que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem, isso é algum folclore deles. Quando dizemos que a montanha está mostrando que vai chover e que esse dia vai ser um dia próspero, um dia bom, eles dizem, não, uma montanha não fala nada. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial extrativista, do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a terra, resulta que ela está nos deixando órfãos. Nós, não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Esse livro, esse está dentro do livro do Krenak, para adiar o fim do mundo. Ah, Antes de iniciar sobre a série Estado Transitório, falar como eu cheguei até ela, né? Que foi a partir de caminhadas que eu mesmo faço dentro do meu processo criativo, eu faço caminhadas em áreas de preservação natural e esse meu estado de sair da cidade, ir para os espaços naturais, verificar como que o meu corpo e mente, estado, né, se relaciona com os espaços, me deparou muito com essa relação de estar separado dos espaços naturais, esse divórcio também dito pelo Krenak, mas também é uma situação da cultura ocidental, a Viviane Mosé vai explicar um processo da construção dessa cultura ocidental, do capitalismo, em separar os espaços onde a gente ocupa e vive dos espaços da natureza. É uma desconexão com as culturas naturais, com os pensamentos, com relação à natureza, é, com as religiões, né, que levam em consideração os espaços naturais, considera como deuses, né, ainda relacionado à natureza, e o cristianismo vai fazer essa quebra relacionando Deus à figura humana, e isso acarreta toda uma relação cultural de afastamento desses espaços, de segregação, e, como o Krenak disse, né, possibilitando que a gente use esses espaços. Então, a gente ocupa esse espaço como um recurso, né, recurso do capitalismo. Então, nessa pintura, eu trago esse retângulo, ele é uma. Ele é uma máscara que eu faço ele e deixa a base de preparo lisa da tela em contraposição a essa pintura carregada, né, que eu faço para desenvolver a representação da natureza. Na verdade, é mais uma apresentação.
Ahn, e sendo assim, durante o processo da residência artística na Red Bull Station, que foi desenvolvido no centro de São Paulo, eu fui tentar juntar a imagem da cidade, as fotos que eu fiz da cidade com esse espaço natural que eu vinha representando, e entendendo esse estado transitório como uma situação inerente à cidade, né? A gente percebe que as cidades do sul global, as cidades da América Latina, elas não possuem uma relação com a sua história. A gente vem construindo e destruindo as cidades a partir de um pensamento que vem fora da nossa relação com o espaço. É imposto para a gente essa forma de construir cidades, e isso fica muito aparente é, no dia a dia mesmo da cidade, como que a gente apaga toda a história que a gente tem em prol de construir novos edifícios, novas tecnologias, de forma que pareça que está sempre moderno, mas no final das contas a gente desrespeita a nossa origem, as formas como originalmente a gente ocupa esses espaços, né? Então, pensando sobre isso, desenvolvi essa série. Então, nessa imagem, nessa pintura, eu vou colocando a silhueta de prédios que realmente existem a partir das fotografias e vou contrapondo essa pintura que eu tenho de espaços naturais. E, para tanto, eu também fiz esse desenho que faz uma sobreposição direta na fotografia com papel de arroz e um desenho a carvão. E aí eu deixo as duas imagens latentes dentro dessa proposta entre presente, passado e futuro de uma cidade que já foi vila, já foi aldeia indígena, de um espaço que foi ocupado e que se tornou esse deserto de pedra, né? Essa selva de pedra que é dito, né? Essa quantidade de construções, e aí eu faço essa sobreposição do que seria se isso tivesse uma relação com espaços naturais, se isso pudesse ser coabitar entre esses espaços naturais. E em uma das questões que me veio era essa sensação de que o espaço ele é ao mesmo tempo efervescente de vida, de gente, né, que é muita gente junta fazendo, acontecendo, ao mesmo tempo que a construção e a forma de lidar com o espaço vira um deserto, no sentido de que tudo só está acontecendo porque estamos aqui. Se sairmos daqui, isso daqui muito provavelmente viraria um espaço desértico, ou então provavelmente futuramente uma possibilidade de voltar a ser um espaço de floresta, né? Então, esse trabalho eu fiz com a terra que eu peguei de uma reforma dentro da própria cidade e imprimi prédios tamanho proporcional aos do centro de São Paulo e fiz um acabamento, imprimi em impressora 3D e fiz esse acabamento com tinta automotiva que tirou a característica da impressão 3D e me traz muito a questão exatamente sobre que lugar é esse, né? Se você, quando teremos acesso a esse lugar que é a cidade, né? A terra que está escondida debaixo de todo cimento e asfalto. Então, só para mostrar um pouco também do processo, esse trabalho já foi feito mais de uma vez. Esse daqui foi durante a residência, esse daqui foi uma exposição que eu fiz depois. E esse daqui, sim, era com a terra que eu retirei de uma obra do centro de São Paulo. E ela tinha toda uma característica de estar muito misturada, né? Então, também faz uma outra sensação, mas traz
eu coloco essa forma de madeira, depois eu retiro e ela fica assim, dessa forma. Então, só voltando um pouco, eu expus esse trabalho junto, numa individual posteriormente, com os desenhos, as esculturas e as pinturas, fazendo esse complexo entre o presente, passado e futuro dessa cidade, né? Para finalizar, falar sobre as referências, eu trouxe Willem Flusser, naturalmente, pensando nesses acessos do significado de natureza na cultura, a Vianney Mosé, com Espécie que Sabe, pensando nessa crise da razão, essa razão, essa racionalização tão exacerbada que hoje em dia a gente deve questioná-la. É, George Simmel, com a filosofia da paisagem, tentando entender como acessar essa paisagem, como estar em estado de paisagem, pensar a paisagem como algo presente. E o Krenak, com ideias para adiar o fim do mundo, e a Marina Weisman, que ajuda a pensar é, nesse texto interior da história, historiografia arquitetônica para o uso de latinos-americanos, é pensar como que a arquitetura da cidade pode ser pensada para a gente latino-americano, como que a realidade latino-americana é diferente e se difere nesse ponto. Bom, é isso. Espero que possamos conversar mais em outros momentos.